Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar e explicar para vocês como identificar qual é a vantagem mecânica desse sistema. E com a explicação a seguir, você conseguirá identificar a vantagem mecânica de sistemas combinados, complexos, entre outros. Eu recebi essa imagem e postei ela no meu Instagram, juntamente com uma enquete, perguntando qual era a vantagem mecânica. E a resposta está aí na tela. Nessa imagem eu tenho um sistema 504:1 e muitos acabaram errando e pedindo para eu fazer um vídeo explicando como que eu cheguei nesse resultado. Óbvio que esse sistema ele é totalmente ineficaz. Ninguém aqui vai montar um sistema desse para resolver uma ocorrência. Porém, fica aí até o final do vídeo para você compreender a explicação e colocar em prática quando você se deparar com algum sistema e estiver na dúvida sobre a vantagem mecânica. Então, sem perder tempo, roda a vinheta aí e bora lá para o vídeo. E agora sim, vamos lá. Então, antes de iniciar a explicação, eu trouxe aqui uma polia e uma corda para facilitar a compreensão do sistema. Então, toda vez que eu me deparar com uma polia, a tensão que eu tenho de um lado, obrigatoriamente eu terei que ter a mesma tensão do outro lado. Por exemplo, se eu falar para você que nessa corda eu tenho 5 tensões, nessa outra corda eu terei 5 tensões também. Ou seja, 5T de um lado e 5T do outro lado. Então, nessa minha polia, eu terei aqui 10 tensões, 10 T's. Outro exemplo, se eu tenho aqui 100 kg deste lado, para tirar esses 100 kg do chão, obrigatoriamente eu preciso colocar aqui no mínimo 100 kg desse outro lado, de forma que o sistema aqui ele fique em equilíbrio. Ou seja, 100 kg de um lado, 100 kg do outro lado, essa polia aqui ela suportará 200 kg. A mesma coisa acontece com o meu ponto de ancoragem. Tudo bem? Então, com essa informação inicial, fica mais fácil de entender a explicação deste sistema aqui. E toda vez que eu for aplicar esse método T para identificar a vantagem mecânica, seja esse sistema simples, complexo ou combinado, eu vou sempre iniciar a contagem pela mão do operador, na corda que ele vai puxar. Então, eu vou iniciar a contagem aqui onde eu estou apontando. Deixei também aqui uma informação na carga. Eu vou considerar que essa carga ela tem o peso de 1.512 kg. E agora eu tenho que saber qual é a vantagem mecânica e a força que o operador precisará fazer para tirar essa carga do chão. Então estou aqui com a minha caneta, vou iniciar a contagem. Como já comentei, vou iniciar essa contagem aqui na mão do operador. E essa força inicial ela será sempre 1. Então eu vou chamar de um T ou T1, tanto faz. T é a tensão. Algumas pessoas preferem chamar de F de força. Porém, é a mesma coisa. Então, nessa corda aqui, o operador ele está fazendo uma força, ou seja, uma tensão. Então, eu vou marcar aqui T1 e pegando a explicação anteriormente da polia, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado. Ou seja, se nessa corda aqui eu tenho T1, nessa corda oposta aqui eu também terei que ter uma tensão, T1. Tá? Então, vou marcar aqui de caneta azul, T1 de um lado, T1 do outro lado. Ou seja, nessa polia aqui eu tenho duas tensões. Vou marcar aqui T2. E como eu havia dito anteriormente, tanto faz eu colocar 2T ou T2, é a mesma coisa. Então nesse meu ponto de ancoragem estão chegando duas tensões, mas eu não quero saber aqui quanto está suportando o meu ponto de ancoragem. Eu quero saber qual que é a vantagem mecânica do meu sistema por completo, tá? Quanto que eu preciso fazer de força para tirar essa carga do chão. Então eu vou continuar a contagem, ó. Eu vou esquecer essa polia e eu vou dar continuidade nesta corda aqui, ó. Eu vou seguindo o meu sistema. Então nessa corda amarela eu tenho aqui um T. Então eu pego essa tensão e desço até encontrar um obstáculo. Encontrei aqui uma polia. Lembrando, tudo que eu tenho de um lado, eu terei que ter do outro. Então se eu tenho uma tensão do lado direito, aqui desse meu lado esquerdo eu também tenho uma tensão. Ou seja, um T com um T, terei nessa polia aqui 2 T's. Vou marcar aqui 2 T's. Mesma coisa, né? Eu coloquei essa informação aqui na polia que está ligada diretamente nessa minha outra corda, tá? Então eu esqueço tudo que eu marquei para cima, eu vou dar continuidade aqui no meu sistema para baixo. Essa polia está no meu nó 8 duplo, então nessa corda preta eu tenho aqui duas tensões. Essas duas tensões faz menção aí a polia.
justamente que eu estou trabalhando com a corda que está ancorada nela. Então estou descendo aqui essa minha corda preta, eu tenho 2 T's nela, me deparei com uma polia, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Então vou marcar aqui, ó, na minha corda preta do lado direito, eu tenho 2 T's, T2, justamente porque do lado esquerdo eu também tenho aqui essas minhas 2 tensões. Tá? E agora eu vou fazer a somatória. 2 T's de um lado, 2 T's do outro, então nessa polia que está ligada aqui nesse cordim, estão chegando 4 tensões, 2 de um lado e 2 do outro, tá? E esse cordinho está ligado na minha corda laranja, está prussicado aqui, então eu vou marcar 4 T's, T4. E um pouco mais abaixo aqui desse prussique eu já tenho uma nova polia, e eu tenho 4 tensões do meu lado esquerdo, então eu vou marcar do outro lado mais 4 tensões. Ou seja, 4 tensões aqui do meu lado direito, 4 do lado esquerdo. Então nessa polia eu tenho aqui 8 T's, T8. Vou deixar marcado e vou dar continuidade aqui no meu sistema. Eu vou avançando, tá? Então vou subindo aqui nessa minha corda laranja. Lembrando que desse lado direito eu tenho 4 tensões. Subo, encontrei aqui com um cordim. Aqui que está o pulo do gato para você não se perder. Então nessa corda aqui, ó, laranja, eu tenho T4. E nesse cordinho verde eu tenho T2. Vou circular aqui para ficar mais fácil. E agora eu preciso somar essas 2 tensões. 2 com 4, eu tenho então aqui, ó, nessa corda, juntamente com o cordinho, 6 tensões. Vou marcar T6 desse meu lado esquerdo. Tudo bem? Então essas 6 tensões, ela está aqui um pouco abaixo da polia. Não é a somatória dela. Então, se eu tenho 6 tensões do meu lado esquerdo, obrigatoriamente eu teria que ter aqui 6 tensões do lado direito, nessa corda aqui que eu estou marcando. Então, vou anotar aqui T6 do lado direito e vou continuando. Lembrando que se eu tenho 6 aqui do lado direito e 6 do lado esquerdo, então agora nessa polia que está ligada aqui nesse cordinho, estão chegando 12 tensões, 6 de um lado com mais 6 do outro. E eu vou deixar anotado aqui essa tensão que está chegando aqui na polia e está ligada diretamente no meu cordinho. E eu vou até circular aqui e deixar em evidência esse T12, porque daqui a pouco eu vou precisar dessa informação. E dando continuidade, observem que eu comecei fazendo zigue-zague, fui descendo, fui avançando para a direita, mesma coisa, eu vou avançando. Agora eu vou descer aqui, nessa corda onde eu estou com a caneta, e eu já tenho marcado T6. Então me deparei com uma polia. Se eu tenho 6 do meu lado esquerdo, terei 6 aqui do lado direito. Vou marcar de caneta, somando essas 2 tensões, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, 6 com 6, terei aqui, ó, nesse ponto de ancoragem, T12. Tudo bem? Marquei T12 e vou seguindo. Então vou continuar aqui com essa corda minha que está do lado direito, na qual eu tenho aqui 6 tensões. Bom, troquei a caneta aqui para ficar mais fácil a visualização. Então eu estou com 6 tensões nessa corda, eu vou subir. Vou circular aqui, ó, tenho 6 T's deste lado. Nessa corda eu vou subir até encontrar um obstáculo. Encontrei aqui com um cordinho. Então nessa corda aqui eu tenho 6 T's. E nesse cordinho eu tenho 12 T's, que eu deixei marcado aqui para não esquecer. Ou seja, nessa junção aqui, ó, do cordinho com a corda, eu tenho 18 T's. Vou marcar aqui T18 nesta corda que está aqui abaixo da polia. Mesma coisa do sistema que eu apliquei na polia anterior. Então 18 eu tenho aqui do lado esquerdo. Se eu encontrei com uma polia, do lado direito eu terei que ter aqui também T18, 18 T's. E agora sim, 18 de um lado mais 18 do outro, então nessa polia aqui eu tenho 36 T's, que está ligada no meu cordinho vermelho. Então vou marcar essa informação aqui. No cordinho que está prussicado na corda verde eu tenho T36. E seguindo com a minha corda aqui onde eu tenho 18 T's, então eu vou descer essa tensão até encontrar um obstáculo. Então eu venho, desço, encontrei aqui um ponto de ancoragem, então parou por aqui. Então nesse ponto de ancoragem eu tenho 18 T's. Não tenho mais como avançar aqui para baixo, então eu retorno de onde eu parei, que é justamente onde eu estou apontando no meu cordinho vermelho. Então lembrando que aqui eu tenho 36 T's e para chegar nesses 36 eu tive que somar o que eu tenho do meu lado direito com o que eu tenho do meu lado esquerdo. Só que agora aqui o cenário é diferente. Eu tenho 36 T's chegando nessa polia.
que eu estou apontando. E eu tenho duas cordas, uma de cada lado. Então eu vou pegar esses 36 e dividir por 2. O resultado vai ser a tensão gerada aí em cada corda. Então observe que é um cenário totalmente diferente do que eu já tinha feito até agora. Ou seja, 36 dividido por 2 vai dar 18. Então aqui na minha corda do lado esquerdo eu tenho 18 T's e do lado direito 18 T's. Continuo avançando. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho meu ponto de ancoragem, que chegaram 18 tensões. E no meu lado direito eu tenho 18 T's, que está aqui abaixo dessa minha polia. Então, a mesma coisa, se eu tenho 18 de um lado, eu encontro com uma polia, eu tenho do outro lado aqui 18 tensões. E esse meu ponto de ancoragem vai suportar aqui 36 T's, que é a somatória de 18 mais 18. Então, eu vou descer aqui essas minhas 18 tensões que eu tenho do meu lado direito, até encontrar um anteparo. Então, encontrei aqui uma polia, só que dessa vez uma polia dupla. Observem que a corda ela passa duas vezes aqui na parte de baixo, ela vai e volta, vai e volta. Então 18 de um lado, 18 do outro. Então por enquanto eu tenho aqui na parte de baixo da polia 36 T's, lembrando que ela é uma polia dupla, então eu vou ter mais tensões nessa polia. 18 desse lado direito, encontrei uma polia, terei 18 aqui do lado esquerdo. Então nessa polia que está no ponto de ancoragem eu tenho 36 T's. Desço novamente. 18 do lado esquerdo, do outro lado terei os mesmos 18 T's nessa corda que eu estou apontando. Tudo bem? Então não pode se perder quando você se deparar aqui com uma polia dupla. Então somando novamente as tensões, 18 de um lado, 18 do outro, eu tenho aqui na polia na parte de baixo 36 T's. Ou seja, como eu tenho uma polia dupla 2 vezes 36, eu tenho 72 T's. Tudo bem? Então, observem, só pela passagem da corda dá para você visualizar que é como se fosse aqui uma polia dupla. Estão chegando 4 tensões de 18. 18 em cada corda. Ou seja, nesse cordinho aqui que está ligado nessa minha polia, eu tenho 72 T's. E aqui na parte de cima eu já fecho com 18 T's no meu ponto de ancoragem. Eu vou dar continuidade agora aqui no meu cordinho que está ligado na minha corda laranja. Ou seja, se eu tenho 72 tensões nesse cordinho que está prussicado na minha corda, eu tenho então desse lado 72 T's. Do outro lado, terei os mesmos 72, visto que eu encontrei aqui uma polia. Tá? Então 72 com 72, eu tenho aqui nesse cordinho de baixo 144 T's. Tá? Então a minha polia tem 144 tensões que está conectada nesse meu cordinho verde que eu estou apontando com a caneta. Vou deixar aqui esses 144 T's em evidência, já que daqui a pouco eu vou precisar usar. Tá? Então marquei aqui, deixei em evidência, vou dar continuidade e vou subir aqui nessa minha corda laranja que eu tenho 72 tensões. Então eu subo até encontrar um anteparo, encontrei aqui uma polia, tudo que eu tenho de um lado eu tenho do outro, então aqui eu tenho também 72 tensões. Ou seja, 72 com mais 72, vou colocar aqui, ó, 144 tensões nesse cordinho que está conectado na minha polia. E já aproveitando, antes de dar continuidade, peço aqui para vocês se inscreverem no meu canal. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que eu respondo a todos assim que possível. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link para quem quiser entrar no grupo do Telegram. Lá eu vou disponibilizar algumas imagens de sistemas de vantagem mecânica para você aplicar aí o método T, bem como essa imagem, né, desse sistema aqui com o resultado feito no computador. Fica mais fácil caso você queira utilizar aí em alguma apresentação, ou enfim, ou entender melhor como que ficou a contagem do sistema por completo. E lembrando que aqui no canal você encontrará diversos vídeos. Dentre eles, vídeo de tirolesa, resgate de operário, vantagem mecânica, rapel, ascensão, nós, como ingressar na polícia, no corpo de bombeiros, enfim. Tem bastante conteúdo. Se você não viu ainda, se inscreva no canal que você vai curtir os vídeos. E voltando aqui, prosseguindo para a contagem do sistema, como eu tinha comentado, eu tenho 144 T's nesse meu cordinho verde, né?
Então eu vou deixar essa informação guardada e eu vou voltar aqui para minha corda laranja, onde eu estou apontando. Então eu tenho aqui 72 tensões, eu vou descer até encontrar um anteparo, encontrei uma polia. Se eu tenho 72 tensões de um lado, tenho 72 do outro. Então vou marcar aqui, ó, bem em cima da corda, 72 T's. 72 com 72, eu tenho então aqui na parte de baixo 144 na minha polia que está ligada aqui no meu cordim. Vou deixar em evidência aqui porque daqui a pouco eu vou utilizar essa informação. Então vou voltar aqui para minha corda laranja, vou seguir aqui para cima. Lembrando que nessa corda eu tenho 72 tensões, vou circular aqui, 72 da corda laranja, mais 144 que está aqui no meu cordim, então eu vou precisar somar para verificar quanto que está chegando aqui na minha corda que está abaixo da polia. Então eu vou pegar minha calculadora aqui e vou somar 144 mais 72, que é igual a 216, ou seja, nessa minha corda aqui, como comentei que está abaixo da polia, eu tenho 216 T's, que são as forças que chegaram aqui desse meu lado esquerdo, tanto do cordim quanto da corda laranja. Então 216 de um lado, encontrei uma polia, do outro lado aqui eu terei os mesmos 216 T's, tá? Marquei de caneta, mais uma vez 216 mais 216, 432, ou seja, nesse meu ponto de ancoragem estão chegando 432 T's. Dando prosseguimento, eu vou retornar aqui onde eu tinha parado, então vou trocar a caneta para ficar mais fácil a visualização. Estou aqui com meus 216 T's nessa corda, então eu vou descer até encontrar aqui um anteparo, desço, encontrei um cordim. Eu sei que nessa minha corda laranja eu tenho 216, com mais 144 que está aqui no meu cordim, eu tenho aqui 360 T's. Vou marcar aqui de caneta rosa 360 T's, que é a somatória dessa minha corda com o meu cordim. Continuando, vou descer aqui até encontrar um anteparo, já encontrei novamente outro cordim. Então eu preciso somar o que eu tenho nessa corda com o que eu tenho aqui no cordim, ou seja, 360 da corda laranja mais 144 do meu cordim. Somando tudo isso, eu chegarei no meu resultado final. Então eu vou pegar a calculadora aqui, 360 mais 144, 504. Ou seja, na corda aqui da minha carga, eu tenho 504 tensões. Ou seja, eu tenho um sistema aqui 504:1. E quanto o operador precisará fazer de força para movimentar a carga? Então eu preciso aqui pegar o peso da carga e dividir pelo meu sistema. Ou seja, vou pegar a calculadora aqui para chegar no resultado final. Vou colocar o peso da carga, 1512, dividido por 504. E o resultado é 3. Ou seja, 1T é igual a 3 quilos, visto que eu estou trabalhando aqui com quilos. Tá? Então, se na mão do meu operador eu tenho 1T, que foi aí a tensão inicial, na onde eu comecei a contar todo esse meu sistema, então o operador aqui ele precisará fazer de força, né, puxar aqui 3 quilos para movimentar toda essa carga de 1512 quilos. Tá? Então com 3 quilos ele consegue movimentar essa carga, visto que ele tem um sistema aqui 504:1. 3 vezes 504, eu vou ter aqui 1512. E como eu havia comentado no início do vídeo, ninguém vai montar aqui um sistema 504:1. Mas é interessante que você saiba aí identificar qual que é a vantagem de um sistema para justamente saber quanto de força você vai precisar empregar para levantar essa carga. E com um sistema desse aqui, se você não aplicar o método T, fica quase impossível de você identificar qual é a vantagem mecânica. E óbvio, né, que toda polia ela tem uma perda de eficiência. Então, quando eu comentei que o operador ele precisará fazer de força 3 kg para movimentar a carga, eu não levei em consideração essa perda de eficiência, tá? Então, eu trabalhei com números redondos para facilitar aqui a compreensão.
E como eu havia dito, eu vou disponibilizar aqui, ó, essa imagem, né, com o resultado feito no computador, fica mais fácil a visualização e a compreensão. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva para mim aqui nos comentários que eu responderia a todos assim que possível e até uma próxima.